Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nos encontramos novamente. Hoje vamos compartilhar duas práticas. A prática do município de Olhão, o Conselho de Olhão, aqui em Portugal, que está associado a dois clusters, né? O 4, Espaços Inclusivos, Inovação Cultural e Social, e o C2, Desenvolvimento Territorial e Consórcios. A experiência inscrita é a rede social de Olhão. Quem vai compartilhar a prática com a gente é a Elza, da Câmara Municipal, a quem eu vou dirigir a palavra imediatamente, aí na sequência a gente passa para o município de Santarém. E ao final a gente abre para as perguntas e a troca dos conhecimentos e outras informações que a gente quiser, né, compartilhar com todos. Obrigada, seja bem-vindo, Elza, com você, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde em Portugal, bom dia no Brasil. É um prazer estar aqui novamente convosco e poder partilhar o trabalho que é desenvolvido pela rede social dentro do Conselho de Olhão. Antes de mais, eu quero explicar algo que poderá fazer alguma confusão para vós, que é o facto de a palavra, o conceito de conselho e o conceito de município. O conselho tem a ver com o território, é um conselho, neste caso o Conselho de Olhão tem uma determinada área geográfica, e o município é a entidade, portanto, o município de Olhão, Câmara Municipal de Olhão. Eu não sei se isto é claro, acho que esta parte serve para clarificar um pouco aquilo que é Conselho e município. Portanto, eu vou falar sempre em nome da entidade, que neste caso é o município de Olhão. Agora, vou ver se consigo partilhar a tela convosco, está bem? Compartilhar, vamos ver se eu não arranjo aqui uma confusão grande e vou ter que pedir ajuda depois a alguém. Vou tentar. Vamos ver. Acho que não estou a conseguir. Eu peço ajuda à Sandra Santos. É o botãozinho verde aqui embaixo. Sim, sim, sim. Eu vou tentar. Tenta lá, Sandra, se faz favor. Pois o rato também não está a querer ajudar-me. Temos aqui um complô. É que isto não está aqui. Eventualmente, se precisarem que a gente faça a compartilhamento por aqui, é só avisar, Sandra e Elza, tá? Sim, sim. Ok. Eu não estou a encontrar o documento. Não. É porque ele só me aparece aqui no Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box e Microsoft SharePoint. E eu não tenho o documento aqui. Você quer enviar para a gente em alguma outra forma? Sim, eu vou enviar então. É melhor. Eu vou enviar, eu não consigo, porque ele tá no meu computador e não está aqui nestas pastas. Qual é o e-mail? Agora desapareceu. Estou aqui. Qual é o e-mail que eu posso enviar? Adriana, você... Pode ser o do Inova Juntos. Então, espera aí. Acho que é melhor que fica o oficial, né? Inova Juntos. Inova Juntos. Sim. .br. .br. @cnm.org.br. Vou colocar no chat também.
Aí a gente transmite daqui. Lisa, você baixa aí Sim, o e-mail, por favor. Ou porque quem não tiver- consigo. E vou colocar o meu e-mail caso seja necessário para uma cópia de segurança. CNM. CN. M, tá no chat, assim, junto com o meu Sim, e-mail. sim, sim. É mais fácil. Pode mandar para os dois, e aí eu e Lisa a gente organiza, né, Lisa? Oh, isto é uma coisa. Foi compartilhado? Sim, estou aqui. Vocês preferem que a gente comece, então, com a Rose, e enquanto a gente tem um tempinho técnico de resolver isso, Sandra e Elza? Sim, eu estou já aqui a procurar o documento, porque ele não Então, a está gente aqui. faz... Já está. Ah, já Já está. está. E Já aí, está. já? Ok. Ah, que ótimo. É só pôr Já foi. no modo de apresentação. Já foi. Tem embaixo o modo de apresentação no... Sandra, é só para avisar que fui eu que compartilhei, está bem? Está aqui. Ah, Paula, que ótimo. Ele apareceu. Por gentileza, se puder colocar quê? o modo de Vereadora, posso apresentação. começar? Sim, Elza, pode começar, por gentileza. Ok. Não dá para pôr o modo de apresentação, Paulo? Aqui Como? embaixo, O modo de apresentação cá em baixo. que é a setinha vermelha aqui embaixo com o play. Ao canto direito, no na Já está? Perfeito, obrigada. Ok. Pronto, muito obrigada. Peço desculpa, mas eu vou recuperar o tempo perdido. Então, temos a nossa rede social de Olhão e eu vou passar a explicar um pouco a entidade, as características do território, as nossas práticas e os fundamentos, a descrição das práticas, os resultados alcançados até hoje e os desafios que vamos enfrentar com algo novo que vai chegar no próximo ano. A entidade, o município de Olhão é uma autarquia local. Essa fotografia que aí aparece é a fachada da Câmara Municipal de Olhão, que o município, sendo uma autarquia local, tem como visão a prossecução do interesse próprio da população do seu território, mediante órgãos representativos por ela eleitos. Temos o órgão executivo, que é a Câmara Municipal, que é composto pelo Presidente e pelos vereadores, e temos depois a Assembleia Municipal, que também é composta por um Presidente e por uma mesa de eleitos pelo povo. As características do nosso território, como podem ver, essa imagem é bem elucidativa da cidade de Olhão. Uma cidade à beira-mar, junto da ria, e ao fundo podem ver um dos pontos mais altos do Algarve, neste caso em Olhão, que é o Cerro de São Miguel. Uma história interessante que numa próxima oportunidade teremos que explicar como é que apareceu este nome Cerro de São Miguel. O nosso concelho de Olhão situa-se na região do Algarve,
sul de Portugal, banhado pela Ria Formosa e junto do Oceano Atlântico. A imagem da nossa ria é linda, como podem observar. É uma zona, toda esta zona litoral do nosso concelho está integrada num Parque Natural da Ria Formosa, uma das zonas mais importantes a nível europeu, considerada em 2004 pela União Internacional para a Conservação da Natureza como uma zona úmida de interesse mundial. O concelho tem uma área aproximada de 130 km², fica a 43 km da fronteira com Espanha, a 12 km do Aeroporto Internacional de Faro e a 300 km de Lisboa, portanto, capital de Portugal. Segundo os últimos censos, a população tem cerca de 44.639 habitantes e é um dos municípios mais populosos da região do Algarve. Não é o maior em termos de território, mas é um dos que tem o maior número de população. Olhão tem uma localização central, de interface entre a serra e o mar, logo beneficiando de boas condições de acessibilidade terrestre e marítima, já para não falar do clima excelente que nós temos aqui no nosso concelho. Relativamente às atividades económicas, o setor da pesca é aquele mais privilegiado, como é lógico, e se pode compreender. A pesca e a aquacultura continuam a ser fulcrais para a economia do concelho, embora outras tenham vindo a aparecer, tal como a construção civil, comércio, atividades imobiliárias que têm crescido muito nos últimos tempos, e também o turismo. O turismo veio abrir um novo horizonte para o nosso concelho, também o porto de recreio e a requalificação de toda a zona ribeirinha, portanto a zona junto à Ria Formosa, tem vindo a incrementar mais o turismo, assim como a construção de unidades hoteleiras de luxo, que são passos que têm vindo a concretizar na caminhada de progresso e dinamismo que se vive neste concelho. Vou voltar um bocadinho atrás na questão da aquacultura, da pesca, uma outra atividade muito importante no nosso concelho é a indústria conserveira. A indústria conserveira que tem uma história longa no nosso concelho e é compreensível. Vamos agora àquilo que realmente nos traz aqui a esta parceria. Partilhar convosco aquilo que é feito no nosso concelho, no nosso município, na nossa rede social de Olhão. O que é a rede social? É um programa nacional que abrange a totalidade do território português. O programa Rede Social surgiu no contexto de afirmação de uma nova geração de políticas sociais, baseada na responsabilização e mobilização do conjunto da sociedade para o esforço da erradicação da pobreza e da exclusão social em Portugal. Este programa foi implementado em Olhão no ano de 2005 e continua a funcionar, reunindo atualmente mais de 70 entidades públicas e privadas. É uma rede grande. Apesar de ser um programa nacional, em cada concelho onde está implantado, a rede social assume características próprias, mediante a adaptação à realidade local e a uma dinâmica e evolução específicas. É normal, é um programa nacional, mas
dentro de cada concelho e tendo em conta a especificidade da população, é lógico que as características do programa adaptam-se à região. O principal objetivo da rede é criar formas de conjugação de esforços, apelando à participação de todos os parceiros na identificação de problemas sociais e na criação de respostas. E o que é que se pretende que estas entidades façam dentro da rede social? Pretende-se que tenham uma visão partilhada dos problemas sociais que existem no território. São nossos parceiros, conhecem bem os problemas que existem no território. Pretende-se que definam em conjunto objetivos, prioridades, estratégias e ações para os problemas devidamente identificados e também que utilizem da forma mais racional os recursos disponíveis. Porque partilhado é mais fácil disponibilizar um técnico uma hora, se for preciso. Se nós formos colocar, se todos os parceiros que nós temos na rede, 70 parceiros, se disponibilizarem um bocadinho de cada técnico na ajuda do determinado problema, é muito mais fácil. E é para isso que a rede serve. Como se organiza a rede social? A rede social tem uma estrutura. A nível supraconcelhio, esta plataforma tem como objetivo promover o planeamento concertado supraconcelhio para a organização dos recursos e das respostas e equipamentos sociais, através da articulação dos instrumentos de planeamento locais com as medidas e ações de âmbito nacional. A nível do concelho do município, existem os conselhos locais de ação social, que é a nossa rede social, é o chamado CLASO. O Conselho Local de Ação Social de Olhão é o quê? É uma plataforma de planeamento e coordenação da intervenção social local. Como é que ela se constitui? Esta plataforma, este concelho, é composto por entidades públicas e privadas do concelho, ou com âmbito de intervenção relevante para o desenvolvimento social local. Importa referir que temos uma série de parceiros que não estão no concelho, mas trabalham dentro do concelho em prol dos problemas sociais. Portanto, não é obrigatório que tenham sede dentro do concelho. Essas entidades são entidades na área da segurança social, do emprego, da educação, da saúde, da justiça, da administração interna, instituições que desenvolvem respostas sociais, conselheiros ou conselheiras locais para a igualdade, associações, jovens, instituições, entre outras, entre uma panóplia de entidades que desenvolvem o seu trabalho na área social. O funcionamento deste concelho. Este concelho funciona em plenário e é presidido pelo presidente da Câmara ou vereadores para quem foi delegada essa competência. Neste caso, foi delegada na minha pessoa. É um órgão ao qual compete, nomeadamente, aprovar o regulamento interno, constituir um núcleo executivo, criar grupos de trabalho temáticos sempre que considerados necessários, aprovar e difundir os documentos de planeamento da rede, promover a participação dos parceiros, deliberar sobre os pareceres emitidos pelo núcleo executivo e também promover ações de informação e formação. O órgão técnico
operativo do CLASO é o núcleo executivo. Portanto, este núcleo executivo é constituído por 7 elementos, onde estão obrigatoriamente representantes da Segurança Social, da Câmara Municipal, que no Brasil é a chamada Prefeitura, e de uma entidade sem fins lucrativos. E compete ao núcleo executivo elaborar o regulamento interno, executar as deliberações do CLASO, elaborar o diagnóstico social, o plano de desenvolvimento social e os respectivos planos de ação anuais. Compete também promover ações de formação, estimular a colaboração entre entidades na persecução dos fins do CLASO, emitir pareceres sobre candidaturas a programas fundamentados nos documentos de planeamento, por exemplo, a criação de creches, infantários, estruturas residenciais para pessoas idosas, entre outros. E também emitir pareceres sobre a criação de serviços e equipamentos sociais, o que eu referi, tendo em vista a cobertura equitativa e adequada no Conselho, sempre em concertação para que não existam serviços que depois não serão devidamente utilizados. Sempre que necessário para o bom exercício das suas competências, a CLASO pode organizar-se em grupos de trabalho. Estes grupos criados ou a criar para tratar temas específicos, como por exemplo neste momento que estamos a criar um NEPISA, que tem a ver com as pessoas em situação de sem-abrigo, os moradores de rua, como no Brasil tem essa designação, e que já temos aprovada a constituição deste grupo de trabalho. Outras temáticas que poderão surgir nos próximos dias, e já surgiram, têm a ver com a população idosa, com a população com incapacidades e ou deficiências e com a saúde. A metodologia da rede. Quais são os instrumentos de planeamento? Para atingir os objetivos da rede social, o programa propõe uma estratégia participada de planeamento, cujos instrumentos fundamentais são o diagnóstico participado, o plano de desenvolvimento social e os planos de ação. Há pouco passámos esta fase toda, em que foi feito um diagnóstico social participado com todos os parceiros da rede, ou quase todos, com a população, para se elaborar o plano de desenvolvimento social e também os planos de ação, neste caso o plano de ação para este ano. O diagnóstico social relativo ao nosso Conselho e relativo ao ano transato, o que é que foi feito? Após um levantamento estatístico e de reflexão participada dos parceiros, foram apontadas as problemáticas sociais prioritárias. Foram feitos fóruns realizados para a construção do diagnóstico. Nós optámos por dividir as temáticas em torno dos problemas que nós temos conhecimento deles. Uma da temática foi a demografia, outra temática as condições económicas, uma outra os grupos vulneráveis e o tema da saúde. Com base nesses fóruns temáticos, foi possível passar à construção do nosso plano de desenvolvimento social. Este plano de desenvolvimento social tem a vigência de entre 2021 e 2023. E neste plano estão definidos os objetivos e as estratégias de intervenção, tendo em vista o desenvolvimento local do Conselho, com base nas necessidades diagnosticadas.
De seguida, tivemos que elaborar o nosso plano de ação em parceria com os parceiros. Que este plano de ação é realizado anualmente e é o documento de operacionalização do Plano de Desenvolvimento Social. Nestes planos estão definidos os projetos que se prevêem vir a ser concretizados e as entidades responsáveis pela sua concretização. E temos esses documentos no slide seguinte, que é o diagnóstico social do Conselho de Olhão, o plano de desenvolvimento social do Conselho de Olhão, onde aparecem aí 4 imagens que são as imagens que vão identificar as temáticas e, por último, o plano de ação da rede social. Esses documentos podem-vos ser facultados, como é óbvio, para terem uma ideia. Uma coisa é eu estar aqui a falar, a dizer o que é que eles têm, outra coisa é vocês terem acesso aos documentos. Resultados alcançados. No ano 2021, foi feita a aprovação do regulamento interno, portanto foram feitas algumas alterações ao regulamento interno que eram urgentes fazê-lo. Aprovou-se o diagnóstico social do Olhão, aprovou-se o plano de desenvolvimento social, aprovou-se o plano de ação, aprovou-se também o site da rede social. Não tínhamos um site elaborado, não havia nada que pudesse mostrar às entidades e às pessoas aquilo que é feito nesta rede. Foi feita a avaliação da rede social e foi aprovada a constituição do núcleo de planeamento e intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo. Foi feita também passámos a aprovar pareceres emitidos pelo núcleo executivo sobre candidaturas apresentadas por instituições a programas nacionais, que são programas de construção de aquilo que são os lares para idosos. Também foram feitas algumas ações de informação e formação. Os impactos, o que é que se pretende? Pretende-se um enriquecimento, conhecimento e visibilidade da realidade social, porque ela existe, a estrutura existe. Quem é que conhece a estrutura? As pessoas que estão envolvidas na estrutura. As outras pessoas que estão de fora não a conhecem, daí ser tão importante criar o site da rede social para poder mostrar aquilo que é feito. Reforço do reconhecimento público. Isto é algo que muitas vezes eu falo com os nossos técnicos e as pessoas que estão de fora não conseguem perceber. Muitas vezes parece que não se faz nada, mas faz-se muito. E os nossos técnicos sociais fazem-no muito bem. O saber onde estão, neste caso, os sem-abrigo, as características deles, tudo isto é um trabalho moroso e que não se vê, não é visto. Também não temos que andar a dizer o que é que cada um deles faz. Mas o reforço do reconhecimento público é algo que tem que ser mostrado. Construção de planos que contemplam as prioridades e necessidades locais. Qualificação da intervenção social através da articulação e adaptação das políticas e medidas de âmbito nacional aos problemas e necessidades locais. Aumento da capacidade de detecção e resolução de problemas individuais. Implementação de sistemas de informação eficazes. Incremento da participação é muito importante. É muito fácil nós dizermos que temos 70 parceiros na rede. Ok. E quantos participam verdadeiramente e são ativos nesta rede? E é aqui que nos queremos focar, neste momento. Cada vez mais implementar a participação de todos. E temos grandes desafios e é isto que nos dá realmente força e ânimo para continuar.
Que desafios estamos neste momento à espera? Estamos conscientes que a maior parte das vezes não se consegue alcançar um funcionamento ideal em termos de parceria. Vamos tentando. Um dos primeiros desafios consiste em aceitar que a parceria nem sempre irá funcionar de forma constante e total, isenta de qualquer tipo de contrariedades e conflitos. Isto é como num casamento. É a mesma coisa, as parcerias funcionam da mesma maneira, tem que haver diálogo. Conseguir-se um melhor nível de participação entre os agentes sociais diversos na resolução de problemas concretos da população também constitui um desafio, não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Um outro é conseguir que temáticas como igualdade de género e de não discriminação, a violência doméstica ou o desenvolvimento sustentável assumam um maior protagonismo e interesse para os parceiros. Estes temas estão na ribalta e é um desafio muito, muito grande. Um outro desafio é aquilo que irá acontecer no próximo ano de 2022, mais precisamente março, que decorre da transferência de competências para os municípios na área da segurança social, da saúde e da educação. Estamos crentes que será um desafio que irá obrigar a uma adaptação e a um esforço suplementar e que contará com o envolvimento e a participação da rede social de Olhão. Este é um grande desafio em que os municípios vão assumir competências muito grandes para aquilo que é o município. Os recursos humanos que nós temos não são comportáveis com as transferências que estão a chegar. Mas para vos dar um exemplo destas competências, eu depois peço ou à Sandra ou à Paula que possam dar um pequeno exemplo daquilo que nós vamos receber e que teremos que ser muito mais ágeis do que neste momento acontece com a Segurança Social, por exemplo. Eu, antes de mais, antes de passar à Sandra ou à Paula, muito obrigada por me terem ouvido e deixo aí no último slide o nosso endereço da página da rede social para que possam efetivamente entrar na página, ver, mexer e temos o nosso mail. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, Eva. Bem, eu não sei se a Sandra gostaria de fazer uma intervenção, ou a Paula. Paula, se você estiver falando, seu microfone está fechado. Pronto, isto é muito por alto algumas das principais características da rede social, como funciona. É um programa que já tem alguns anos, mas a todo o tempo está a receber inovações e nós achamos que era uma boa prática para partilhar com o Brasil, com os nossos parceiros do Brasil, porque assim, pensamos que é uma prática que, apesar de ter as suas características que precisam ser melhoradas, também tem muito boas características e pode ser uma prática que pode ser aproveitada para ser implementada noutros locais, em qualquer local de todo o mundo, não é? Penso que é um programa que foi colocado em prática em Portugal, mas não temos assim conhecimento que haja outros países ou muitos outros países que tenham adotado esta rede social. E achamos que em termos de políticas sociais, a rede social vem mexer um bocado
com o que se fazia antes, que as coisas não eram sujeitas a um planeamento tão grande, eram feitas mais pela cada pessoa, cada autarquia, cada município, cada território tinha a sua maneira de fazer as suas coisas. Não quer dizer que agora também não aconteça isso, só que agora temos um pano de fundo, uma base para trabalhar e a partir da qual podemos avançar para uma especificidade territorial, mas temos aquela base, aquele pano de fundo, aqueles instrumentos que nos ajudam a trabalhar de uma forma mais planeada. Portanto, acho que demos a conhecer algumas das principais características. Podem obter mais informação através do site da rede social, tem muita informação. E também estamos disponíveis para qualquer coisa que necessitem, para qualquer outro esclarecimento que queiram apresentar-nos. Nós estamos à disposição, está bom? Em relação às transferências de competências, pois a vereadora conhece-as bem e temos, por exemplo, as cartas sociais. As cartas sociais vão passar, por exemplo, para o lado dos municípios, o RSI, que é o Rendimento Social de Inserção, o sistema de acompanhamento das pessoas, é uma série de transferência de competências que vamos absorver, também constitui um desafio, e inclusive para a rede social. A rede social tem como grande operacionalizador de tudo o Conselho Local de Ação Social, portanto, tem tudo a ver com o que foi transferido o que vai ser transferido na área da ação social, e estamos aqui para trabalhar o melhor que podemos e que sabemos nestas áreas tão importantes e também tão complexas ao mesmo tempo. Eu agora, não sei, penso que se tiverem alguma dúvida poderão colocá-la por escrito. A gente traz as perguntas. A gente traz as perguntas. Sim, o Dr. Nelson está a levantar o dedo. Queria dizer alguma coisa? Olá, boa tarde. Boa tarde. Agora vou tentar tirar a mãozinha, pessoa me coloca aqui o sinal e depois não sai. Boa tarde, Elsa, Paula, toda a equipa do município de Olhão. É um gosto ouvir-vos e ver a vossa experiência. Eu queria só, porque às vezes nós utilizamos alguns termos que podem ser menos perceptíveis para os colegas do Brasil, então eu queria fazer aqui muito brevemente, uma simulação do que seria uma rede social no Brasil. E, portanto, imaginem que o Governo Federal definia um programa nacional que obrigaria todos os municípios, todas as prefeituras, a criarem a sua própria rede social. Esta rede, no essencial, é uma estrutura de parceria que reúne todas as instituições locais desse município que têm intervenção na área social. E a área social no sentido alargado. Educação, saúde, bens essenciais, apoio à alimentação, integração de comunidades estrangeiras, habitação, portanto, o conceito de intervenção social aqui em sentido muito amplo. E é isso que no essencial acontece com uma estrutura de rede social. É que cada município, e neste caso a prefeitura, é a entidade responsável por criar e dinamizar esta estrutura, que no caso do município de Olhão tem mais de 70 instituições, e podem ver que este número é diverso em função da dimensão dos territórios, e estas entidades têm aqui um trabalho essencial, como disse há pouco, quer a vereadora Elsa, quer a Paula, que é o de chegarem a um planeamento conjunto sobre aquilo que são os problemas de exclusão e de pobreza, para evitar que cada uma destas instituições faça a sua intervenção isoladamente e, portanto, têm que fazer um planeamento conjunto. Isso passa por definir um diagnóstico social, definir um plano de desenvolvimento social, com uma durabilidade pode ir de 3 a 5 anos, e depois anualmente um plano de ação
sobre as ações que vão ser naturalmente implementadas ano a ano. E, portanto, isto obriga estas entidades a dialogarem e a concertarem as suas estratégias, os seus recursos, e há um benefício, digamos assim, de escala, relativamente à capacidade que se passa a ter em cada território para responder aos problemas sociais. E, portanto, rede social, neste sentido, uma rede institucional para responder aos problemas da pobreza e da exclusão. Obrigado. Ótimo, obrigada, Nelson. É bom criar essa conexão e a gente conseguir aproximar as experiências e as realidades, né? Bem, deixamos as perguntas e as dúvidas ao final, quando a gente abrir o espaço para todos. Agora a gente chama a Rose, que é chefe do Núcleo de Planejamento de Políticas Públicas de Santarém, para apresentar a próxima experiência, que está associado ao Cluster 1 de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Tem aqui 2 registros de experiência, não sei com qual ela vai compartilhar, que é a aquisição de alimentos, o PAA, e os serviços de inspeção municipal, o SIM. Rose, por favor. Olá, boa tarde, né, os nossos amigos aí de Portugal, bom dia a todos. A gente vai fazer uma apresentação falando um pouco de todas as nossas inovações, aquilo que a gente tem proposto, trazer um pouquinho de conhecimento do nosso município. Nosso prefeito deve estar entrando daqui a pouquinho também, para estar participando aqui conosco, e socializar com vocês as nossas experiências aqui no nosso município de Santarém, na Pérola do Tapajós. Oi. Camilo, seu microfone está aberto. Por favor, Rose, pode começar. Vou compartilhar aqui, então. Pronto, estão conseguindo ver? Ainda não. A gente vê a sua tela com a seleção do arquivo, mas ele ainda não abriu. Chega Santarém, a Pérola do Tapajós aqui, mas não estamos vendo a tela apresentada. Talvez esteja com 2 telas mostrando uma e a outra. Conseguem ver? Ainda Não, não. ainda, Rose. Nós enxergamos só o seu navegador. Talvez você tenha compartilhado, Rose, só uma tela e aí você abriu outra e continuou compartilhando uma. Tenta sair novamente e compartilhar de novo a área de Parar o trabalho. compartilhamento, né? Não precisa sair, só parar o compartilhamento e compartilhar de Parar novo. compartilhamento, isso. Tirar a Compartilhar tela. o screen, o canto superior esquerdo, assim vai aparecer screen. Vou chamar o pessoal aqui para me ajudar. Só um minutinho. Rose, quer enviar para a gente tenta fazer como a gente ia fazer com o município de Olhão, por favor. Posso sim. Tem os 2 e-mails, tanto da CNM, né, o do Inove Juntos, pelo endereço da CNM, e tem o meu, como você preferir, ou mesmo pelo chat. No chat tem, se quiser eu repito. Tá, só um minutinho. Deixa eu chamar a Mara para mim, não estou conseguindo compartilhar a tela. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Na hora que aparecer a opção, clica no canto superior esquerdo, que é screen. Aí ele pega tudo que você estiver vendo. Botãozinho verde e compartilhar e screen. Screen, já cliquei aqui. Agora a gente está vendo. Estamos vendo o Inova Juntos, o Zoom. Agora o que você enxerga, a gente enxerga também. Beleza, então vou... Só compartilhar lá, que acho que deu certo. Pode ter um chazinho aqui para ela.
Hernandes, acho que para fechar seu microfone também. Pedir para redobrar a atenção, né, Zanin, dos microfones. Tem mais de um microfone aberto. Sim, tá certinho. Dá para ver. Pronto. Dá para ver agora? Estamos vendo. Oh, glória a Deus! Lindão. Então, Bonita a gente essa foto, começa hein? aqui falando um pouquinho do nosso município, Santarém, Pérola do Tapajós. Nosso município aqui é um município polo, né, aqui da região. Nós somos aqui no chamado Baixo Amazonas, aqui no Pará, né? E somos um município que dá um suporte, inclusive, para vários municípios aqui da região, por ser um município polo. Então, a gente vai falar um pouquinho. Eu tenho um vídeo aqui para vocês. A cidade banhada pelos rios mais bonitos do mundo também é o lugar onde vive um povo feliz e hospitaleiro. Um povo que mora em cima das águas. E também é onde está localizado o maior reservatório de água doce do mundo. Dona de atrativos naturais que encantam e hipnotizam, Santarém é rica em fauna, florestas, rios, praias e cultura popular. É o lugar onde o pôr do sol dá um espetáculo para sair de cena todos os dias. Nos últimos anos, nos fixamos entre as cidades que despontam no ranking brasileiro com maior potencial para receber o turismo nacional e internacional, selecionadas pelo governo federal. Nos 2 últimos anos, antes da pandemia, recebemos quase 500 mil de turistas, que reflete injeção financeira em nossa economia de quase 400 milhões de reais. Somos referência em ecoturismo. Alter do Chão, nossa praia mais conhecida, foi escolhida várias vezes pela mídia internacional como o jornal inglês The Guardian, a praia mais bonita do Brasil. Além dela, temos uma infinidade de praias de areia branquinha banhadas por águas adocicadas. Santarém tem um centro histórico com casarões da época da colonização portuguesa e museus que guardam nossa história e a cerâmica tapajoara. Nossa culinária é deliciosa. Aqui se prova o tacacá, o açaí, o piracuí, que enlouquecem o paladar. Estar em Santarém é estar bem, muito bem. Venha conhecer! Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Bom, aí um convite, né? Conhecer nossa cidade aqui, nossa Pérola do Tapajós. Nós temos aqui no município como inovações o grupo, nós colocamos quando escrevemos o projeto, né? Nós temos o grupo de gestão integrada para o desenvolvimento regional sustentável. Esse grupo ele compartilha mais de 80 instituições. Eles se reúnem mensalmente para discutir, né, os entraves na economia e para fazer proposições, pensar estratégias, fazer proposições de avanço de uma forma conjunta. São várias instituições, ele é dividido em 10 cadeias produtivas, são 6 cadeias produtivas urbanas e 4 cadeias produtivas rurais, entre as cadeias produtivas mapeadas. Nessa questão vocacional do município, nós temos aí, uma delas é a cadeia do turismo, como vocês viram no vídeo, é muito forte aqui no nosso município. Essas instituições, elas são instituições de segmentos econômicos, nós temos a cadeia da panificação, a cadeia da cerâmica, do setor imobiliário, a cadeia do turismo, do comércio, que também é muito forte aqui no nosso município. E também nós temos as cadeias, que são as cadeias rurais, do hortifruti granjeiro, onde nós temos 2 programas importantíssimos, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde é feita compra direta da agricultura familiar, e dessa forma a gente consegue fortalecer a agricultura familiar, a gente reduz o êxodo rural, a gente fortalece esse agricultor no campo para ele continuar o seu processo de produção. Trabalha também a questão da mecanização, das inovações. A cadeia da mandioca, por exemplo, dentro do grupo de gestão integrada, foi identificado que havia uma praga chamada podridão de raiz,
e a partir daí foi feito um estudo junto com a universidade, a instalação de um laboratório para fazer produção in vitro, e isso melhorar consideravelmente a produção dos produtores aí no campo. Nós temos, na contrapartida do PAA, desse Programa de Aquisição de Alimentos, essa produção ela é destinada a combater a insegurança alimentar, e isso foi determinante nesse processo, nesse momento da pandemia, onde nós tivemos um aumento significativo de famílias em situação de vulnerabilidade econômica e também de insegurança alimentar. Então, na contrapartida, a gente fortalece a agricultura familiar, a gente também consegue atender as famílias em situação de vulnerabilidade, também faz todo um trabalho de formação, de capacitação para os agricultores, para que eles possam entregar esse produto de maneira mais qualitativa, fazer esse produto chegar. Fizemos cursos, por exemplo, de embalagens, cursos de manipulação do alimento, e também cursos de produção desse alimento, às vezes que casca da banana, um exemplo, que iriam para o lixo, se transformando em alimentos aí para a nossa população. Nós temos também os planos setoriais, com o exemplo PEMIA, que é o Plano Municipal da Infância, que nós já apresentamos também nas nossas reuniões semanais, falando que foi um primeiro plano nosso que foi vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um plano também que se tornou um modelo para outros municípios, para outros locais. Nós temos aí essa vinculação do plano. A Sala do Empreendedor, onde nós identificamos dentro da cadeia produtiva do comércio que haviam muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores que estavam na ilegalidade. Então, nós instituímos no município a Sala do Empreendedor como um espaço de fortalecimento do empreendedorismo e um espaço também de diálogo entre as pequenas e microempresas, para que elas pudessem aí estarem se fortalecendo, e aqueles que querem iniciar seus negócios também possam estar fazendo a sua regularização. Nós temos um sistema integrado aqui para que diminua a burocracia. Nós temos uma lei da desburocratização. A gente entende que quem tem que caminhar são os processos e não as pessoas, porque antes, para abrir uma empresa, ela tinha que ir na SEMA, depois pegava o seu papel, ia no bombeiro, pegava seu documento, ia em diversos setores, e isso era realmente muito complexo. Hoje a gente tem um sistema integrado, onde ele dá início no sistema e a documentação circula entre as secretarias vinculadas no sistema, e ele recebe a informação acompanhando aí o seu protocolo. Então, os programas PAA e PENAI, que é os programas da agricultura familiar, que também nós temos aí com a questão da merenda escolar, que é o PNAE, onde nós temos a novidade, que é o trabalho feito nas comunidades ribeirinhas, nos produtores da área de várzea, para que eles possam produzir a merenda escolar, para que seja adquirido para aquela escola que está vinculada naquela comunidade, respeitando a particularidade daquela região. Então, isso também foi um ganho muito grande para as famílias daquelas comunidades e para as crianças que estão inseridas naquela comunidade, frequentando ali aquela escola. Um dos nossos pontos fortes é a cadeia do turismo, e Santarém foi premiado mais uma vez esse ano com relação ao Terra do Chão, e eu vou compartilhar aqui com vocês também. Deixa eu voltar aqui. De lá eu vejo quantas são de quais natureza. As duas praias de areias tão branquinhas, cajueiros, pureza, minha do amor. Já de catraia, dentro do lago Jacundá, perguntando-me assim, quanta beleza ainda há. Ao ter do chão desse povo morari, da festa de Timbó, que somente vi aqui. O sairé, festança de tradição, Nossa Senhora da saúde e proteção, pra que toda essa beleza seja eterna ao ter do chão.
uma imagem também da reunião do GGI, do Grupo Integrado. É uma reunião que é conduzida pelo nosso prefeito, Nélia Aguiar, onde também é feito os painéis de negócios, os grandes investidores, eles apresentam as suas propostas de investimento dentro das reuniões desse grupo, e aí potencializando. Eu não sei vocês, mas eu não estou conseguindo ouvir. É só no meu aqui, a Rose? Rose, está muito, muito baixo o seu áudio. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Agora sim. Pronto, melhorou. Então, aqui é uma imagem da reunião do GGI, que é uma reunião que acontece mensalmente desse grupo. Ela é conduzida pelo nosso prefeito. Aqui também é feita a apresentação de possíveis investidores, quando eles têm já um pleito para fazer um investimento no município, eles participam dessa reunião e fazem a apresentação do painel de negócios. Não se pode falar de desenvolvimento no município sem desenvolver as pessoas que residem nele. Então, a gente tem um trabalho muito forte aí do PMIA, que é do Plano Municipal da Infância, vinculado aí aos projetos na área de proteção social. Então, nós fizemos a captação de recursos com instituições privadas, foi uma novidade para o município. Nós conseguimos fazer captação de recursos para projetos para crianças e adolescentes. Aí nós temos um projeto aqui que é o Transformar Vidas, é um projeto localizado numa área extremamente vulnerável dos pescadores, onde as crianças ficavam ali guardando carro ou em situação de risco pessoal e social, e hoje essas crianças no contraturno escolar eles estão vinculados ao projeto Transformar Vidas, que foi feito um trabalho aí de captação de recursos que faz parte do processo também de desenvolvimento sustentável aqui no nosso município. Aqui são as campanhas do Imposto de Renda, Rende Sorriso para Santarém. Nós fizemos uma campanha conjunta aí, idosos e crianças e adolescentes. Com isso, nós conseguimos aí recursos, né, para esses projetos, que é o Acolher para Proteger, que é um projeto de acolhimento institucional. Nós temos o projeto Transformar Vidas e o projeto Amar, que é o projeto aí vinculado aos idosos. Aqui algumas fotos, né? Já mostrei as fotos do Transformar, que é a foto do projeto Amar. Aqui são alguns gráficos referentes aos recursos do PAA. Nós temos 3 programas aqui no município do programa de aquisição de alimentos. Nós temos aí o PAA municipal, o PAA Conab e o PAA estadual. Nós somos considerados referência na execução desse projeto. Muitos municípios vêm para Santarém receber capacitação aqui, indicados pelo Ministério como referência em execução de um programa tão importante com relação à agricultura familiar. Com isso, nós temos aqui uma unidade de abastecimento, onde os produtores eles entregam a sua produção nessa unidade, e a partir dessa entrega a gente consegue fazer a distribuição para os outros municípios. Uma inovação que são os cursos que nós realizamos para os produtores e também para aqueles que recebem esse alimento. E aí o curso de higiene, conservação e armazenamento de alimentos, aproveitamento integral e os cursos que estão listados aqui nessa tabela. Nós temos também um trabalho que é feito com as comunidades ribeirinhas, no sentido do fortalecimento do atendimento da proteção social, e para levar também, são mais de 243 comunidades, é extremamente desafiador, mas nós temos conseguido aí avançar significativamente. E também vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. É muito gratificante estar fazendo esse trabalho, né? Levando esse trabalho naquelas regiões mais longe que não tinha acesso. A gente anda muito de rabetinha, né? Que é um pouco perigoso. O rio é muito desafiador, mas aqui a gente... Não estou ouvindo, não. É muito baixo, eu não estou ouvindo também. Esses serviços socioassistenciais como orientação, encaminhamento. Deixa eu ver aqui se é o volume. Vou aumentar aqui. Melhorou?
Tá dando uns cortes, mas tá vindo. Não tá transmitindo, Rose. Ele manda o vídeo, mas não tá mandando o áudio pra gente. Acho que talvez seja bom você ir explicando enquanto vai passando, que o áudio não tá vindo. São as nossas assistentes sociais, né, atuando. Não estamos ouvindo nem o seu áudio agora. Colocou alguma coisa do áudio. Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Que são os trabalhos que são feitos nas comunidades ribeirinhas, né? Rose está sem áudio nenhum, no seu vídeo. Eu tô achando interessante as imagens, eles indo direto mesmo lá para o meio da floresta, né? Ó, interessante. São nas comunidades ribeirinhas aqui. Então, em vez de eles estarem se deslocando para a sede do município, os serviços vão até eles. Interessante isso. É para aí isso que que a gente você vai, precisa, né? Zanini. Soluções simples. Oi? Para aí que você vai quando você vê Eu aqui. tô doido para ir, nem te conto. Somos dois. Ó, então eu e o Nelson vamos aí para Santarém. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho assim, desafiador, mas é um trabalho que é feito com muito amor. Então, pessoal, é isso. Vou apresentar um pouquinho aqui o nosso município, as nossas propostas de desenvolvimento e convidar, né? Zanini tem aí uma pauta para Santarém, convidar vocês também para conhecer aqui a nossa Pérola do Tapajós. Uhum. Obrigada, Rose, pela apresentação. Agora chega o momento complementar, que a gente pode trocar ideias e figurinhas. Bem, o Flávio já levantou a mão, temos uma pergunta aqui, por favor. O Maurício Pereira aqui, disciplina, estava com o dedo levantado para falar primeiro que eu. Não tem Não, mas já aqui, estava. não. Sim, pode Bora falar. lá. Deixa só eu falar uma coisa aqui, porque eu achei muito boa a contribuição do Nelson, nos ajudando a entender um pouco esse momento, e talvez eu queira fazer essa contribuição também para o lado português, que nós, aqui no Brasil, nós passamos por um processo muito recente e ainda deixou alguns pequenos traumas do processo de municipalização de coisas como a saúde, como a educação, como o transporte, como a assistência social. Então, é um grande desafio, e eu vejo aí nessa ação de olhar essa possibilidade de troca, de compartilhamento dessas informações. Como é que nós conseguimos incorporar esse tipo de serviço, entrar numa rede nacional e fazer funcionar? Então, é só para dizer que realmente eu vejo que as apresentações estão muito sinérgicas, e cada vez que a gente participa de uma aqui, dá vontade de ir para todos os lugares, tá? Dá vontade de ir aí para Santarém, dá vontade de ir para Olhão. Parabéns aí a todos, parabéns a Rose, parabéns à equipe de Olhão. Só uma contribuição, mas pode falar, Flávio. Minha internet estava caindo bastante, mas eu fico com uma curiosidade em relação a Santarém. Acho que é a Roselane, né? Andrade, é de lá. Bem na hora que eu entrei, ela começou a falar sobre os projetos, como que é a questão da abordagem com as parcerias com as empresas privadas. Eu queria saber como é que é essa abordagem. Talvez eu tenha explicado e minha internet caiu várias vezes aqui. Como é que tu aborda, como é que tu faz, tu dá uma contrapartida, como é que essa parceria que vocês fazem com as empresas privadas? Hoje seu fone está...
Nós temos, então, um grupo de gestão integrada. Nós começamos a fazer convite às instituições para participarem conosco das reuniões, e a partir daí, de vários segmentos, nós conseguimos fazer o mapeamento das cadeias produtivas. Fazendo o mapeamento das cadeias produtivas, nós convidamos também as instituições bancárias a fazer parte desse grupo. Com as instituições bancárias presentes, com os segmentos econômicos presentes, foi mais tranquilo construir de uma forma participativa um plano de desenvolvimento para o município, mapeando as cadeias produtivas, identificando essas cadeias produtivas. Elas também têm as reuniões só daquela cadeia produtiva, e ali é identificado quais são os gargalos, é acesso ao crédito, gargalo, aí a gente já faz essa reunião com as instituições bancárias. É questão de tecnologia, nós também temos a UFOPA, que é uma universidade que faz parte também dentro do grupo de gestão, e a gente vai identificando esses gargalos, que cada cadeia produtiva tem o seu dia de apresentar também quais são seus avanços, quais são os seus gargalos, a gente vai identificando, e a partir daí vai fazendo essa articulação entre os atores para fazer esse encontro de quem tem a solução e de quem está com a problemática, e aí resolver. Essa é uma parte da gestão integrada. A outra parte é essa parte da área do município ir em busca de outros editais para captação de recurso. Na assistência social, hoje, nós temos mais de 2 milhões de recursos de editais privados. Porque o que acontece? Geralmente, só a região sul, sudeste, conseguia acessar esses editais. Hoje, a gente já consegue aqui na região norte, nós éramos o único município com projetos aprovados. Esse ano, a gente fez uma articulação com outros municípios, para que mais municípios pudessem inscrever os projetos. Hoje nós já temos 4 municípios da região norte com projetos aprovados em editais privados, que aí precisa ter os conselhos fortalecidos da criança e adolescente, o conselho do idoso, fazer a campanha do imposto de renda, que aí, em vez a campanha do imposto de renda, um exemplo, não vai aumentar a dedução, não vai diminuir aquilo que ele tem para receber de restituição, mas ele consegue deixar dentro do território, dentro do município, uma parcela desse imposto. E aí vai ou para o fundo da criança e adolescente ou para o fundo do idoso, e isso dá para fortalecer os projetos dentro do município. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho aqui, também contribuído com outros municípios, para que eles encontrem esse caminho também para captação de recursos. Só uma dúvida que ficou ainda, que eu talvez não tenha entendido. A questão tu falaste do imposto de renda, a gente começou esse ano, gatinhando, é bem legal, a gente viu o que a gente perde. Se tu fizer uma análise, tu vê que tu perde muito dinheiro em não fazer essa campanha, né? Mas, assim, tipo, tu tem um problema, tu convida uma empresa para ela tenha a solução. Qual é a tua contrapartida? O que tu oferece para ela? Ela está trazendo a solução. Qual que é a contrapartida? O que tu oferece para ela? Porque, tipo, eu não consigo visualizar qual o interesse dessa empresa privada em te ajudar. O incentivo ao município, ao município. Mas ainda me parece um pouco vago o convencimento, entendeu? Eu sinto essa dificuldade aqui no município, nas empresas daqui. E como é que é esse convencimento? Qual é a contrapartida? Acabou congelando um pouquinho aqui na tua pergunta. A pergunta estava associada, Rosilene, aos incentivos para as empresas, né, Flávio, que vão além só... mas quer saber qual o interesse da empresa que tem a solução de fazer parte, é isso? Em associação, isso. Pronto, acho que voltou aqui. Então, há um acordo de cooperação, apesar desse acordo ele não estar regulamentado oficialmente, mas há um acordo de interesses das instituições. As empresas, elas querem, por exemplo, a gente tinha um problema de muito tempo para a empresa conseguir seu alvará. Então, a gente conseguiu fazer a proposta da integração, de ter um sistema de integração, a lei de desburocratização, a questão de crédito, um exemplo, de ter dentro do grupo as instituições bancárias, e isso faz com que o processo, as empresas tenham o atrativo, né, de fazer investimentos dentro do município.
Então, assim, o grupo de gestão integrada, ele tem proporcionado esse encontro e também essas articulações. Ok. Passar a palavra para o Rudimar, mas eu tinha levantado também a mão, porque o que me chamou a atenção nas duas práticas é que as duas se referem à articulação em rede, né? Com parceiros de múltiplas naturezas. E o ponto em comum, que também a gente sabe que a vantagem de trabalhar em rede, primeiro, porque soluções para o desenvolvimento territorial municipal não acontece sozinho, né? A gente tem sempre que diversificar esse perfil dos atores para que haja complementariedade e cooperação entre as ações, e a gente tem Olhão e também mencionando, né, e trouxe a experiência de que o ganho de recurso em escala, que imagino, Rosilene, também foi o que vocês encontraram em Santarém com as práticas, né, porque as práticas têm todos esse elo. E aí eu queria direcionar a pergunta para vocês dois, por curiosidade, quando a gente, mesmo nessas naturezas diversas, qual é a estratégia que vocês usam para se comunicar com a sociedade civil, o cidadão que tem também uma dificuldade de participar normalmente das práticas ou se ver representado por essas práticas? Assim, tem sido sempre um ponto de curiosidade dos projetos que são apresentados aqui. E aí, se vocês puderem compartilhar as experiências, por favor. Aqui em Santarém, nós temos aí as associações, nós temos as representações das comunidades e eles fazem parte do processo, porque a gente até entende que quando eles são partícipes do processo, os projetos caminham, avançam, né? Então, assim, é sempre feito, por exemplo, a praia de Alter do Chão, a praia de Ponta de Pedra que apareceu no vídeo, nós temos lá os empreendedores de praia. Então, eles têm as suas representações nas associações, eles são convidados para participar, é feito reuniões com eles. Se a gente tem uma ideia de um projeto de desenvolvimento, primeiro é discutido com a comunidade, primeiro eles são os partícipes do processo. A partir do momento que a comunidade está interagindo, a comunidade traz outras sugestões, traz outras demandas, e aí com isso é feito um ajuste para que evite fazer todo o processo de implantação e lá no final nós temos a rejeição da própria comunidade ou não ser aquilo que é o anseio da comunidade. Então, as comunidades elas se organizam e essas organizações, sejam em cooperativas, sejam em associações, eles são parte do processo também de construção. Nós temos também os nossos Caiu a conexão. canais de comunicação, seja as redes sociais, seja aí o rádio, que aqui ainda nas comunidades o rádio ainda é muito utilizado, então é feito esse processo partícipe aí com as associações e cooperativas. Aqui falando pela rede social de Olhão, em relação a esta questão, nós podemos dar um exemplo, por exemplo, e eu estava a ouvir a vossa apresentação e estava-me a lembrar de focou ali vários pontos que estão na ordem do dia, entre a parte dos alimentos, o desperdício alimentar, a sustentabilidade dos territórios, todas essas temáticas que têm que começar a ser muito importantes para todos e para todas, estão na ordem do dia. Nós, por exemplo, em relação ao combate ao desperdício alimentar, nós fizemos um webinar em que há uma instituição, uma entidade que faz parte desta rede social e que tem conhecimentos na área do consumo, do desperdício alimentar, do combate e nesta luta que se está a travar em relação ao desperdício alimentar, que se disponibilizou para fazer um webinar em que podia participar desde as entidades parceiras, os técnicos, as técnicas, a população em geral, e nós tentámos, portanto, que o máximo de pessoas assistisse, e a maneira como nós temos de
fazer chegar à população é também através das redes sociais, através do Facebook, através do site do município, do site da rede social. Portanto, isto também, o despertar as consciências para estas problemáticas é muito importante e temos que nos socorrer de todos os meios para conseguirmos o máximo de participação possível da população, das entidades e todas as pessoas que podem estar envolvidas nestas temáticas. Ok, obrigada. Rudimar, por favor. Então, bom dia, boa tarde. Eu sou um gringo, se eu não almoço ao meio-dia eu fico muito nervoso, eu estou começando a ficar nervoso. Brincadeira, pessoal. Primeiro, parabéns, Santarém, parabéns ao Leão pelas experiências colocadas aqui. Eu acho que a gente tem um defeito, né? Nós, seres humanos, nós gostamos de mostrar tudo aquilo que é lindo, maravilhoso e bonito. E muitas vezes não dialoga com a realidade do que é o geral das cidades, né? É bom mostrar os dois lados para comprovar aí. Então, a primeira pergunta a Adriana já fez, que era essa comunicação com a sociedade, né? Mesmo tendo ferramenta, Facebook, WhatsApp, internet, enfim, mas muitas vezes o olho no olho acaba sendo um instrumento importante de comunicação, de envolvimento, que as pessoas gostam disso, né? Por incrível que pareça, né? Isso aqui é um telefone, a gente faz e recebe ligação, por incrível que pareça, né? Mas eu queria perguntar para a Rose e para a Paula um tema muito específico, que é o tema resíduos sólidos urbanos. Como que vocês tratam isso? Rápidas pinceladas, depois eu vou mandar e-mails para vocês. Ou o lixo da cidade, como que é tratado isso? Obrigado. Bom, respondendo aí a pergunta do Rudimar, hoje nós temos aqui ainda, esse é um dos nossos grandes gargalos, né? Apesar de nós termos algumas cooperativas, nós ainda estamos nesse desafio, acabamos de fazer aí um contato com uma equipe de cidades inteligentes para avançarmos nesse processo dos resíduos sólidos. Esse ainda é um grande gargalo, nós estamos num processo ainda, inclusive CNM, Zanini estão aí também nos ajudando nesse processo. Nós estamos buscando caminhos nesse sentido. A gente tem hoje ainda um lixão, né? E aí dentro desse lixão nós temos as cooperativas que conseguem fazer aí um trabalho ainda, mas ainda muito ainda não consegue ser um trabalho, precisa de um fortalecimento ainda a essas cooperativas. Elas passaram por um processo de formalização. Hoje, nós, através da assistência social, diversas secretarias, nós temos feito o acompanhamento dessas cooperativas, no sentido de fortalecimento dos seus trabalhos. Em contrapartida, a gente ainda precisa também de um trabalho com a população, na questão de selecionar o seu lixo, para ficar mais fácil aí o trabalho das cooperativas. Mas isso está na nossa pauta do desafio, também na parceria do Inova Junto, buscando aí possíveis soluções. Pessoal de Olhão, Elza, Sandra, Paula, conhece a prática do município que possa... Boa tarde novamente. Relativamente à situação dos resíduos sólidos e urbanos, é assim, nós temos uma empresa municipal que faz essa gestão, juntamente com uma empresa que é a Algar, e que fazem a reciclagem. Nas escolas, na parte da educação, as escolas desde tenra idade incutem nas crianças e fazem essa promoção, essa sensibilização para a reciclagem, nomeadamente das embalagens, tudo aquilo das garrafas, embalagens, papel, só assim, neste momento é aquilo que se faz. E a empresa municipal, como eu disse que é a Ambiolhão, é que faz toda essa gestão desses resíduos, não passa diretamente aqui pela ação social. Obviamente, muitas instituições que pertencem ao nosso caso fazem também essa reciclagem nas suas instituições, juntamente com
com as crianças que têm, né, nomeadamente logo na creche e no pré-escolar e no ATL e por aí. Nós aqui na Ação Social não fazemos esse trabalho específico. Todos os membros do classe têm a sua obrigação, quanto cidadãos e quanto entidade, para fazerem essa sensibilização junto dos municípios e dos seus utentes. Por aí. Essa é uma pauta muito sensível, os resíduos, né, associada à emissão de gás, né, na pauta ambiental, né. A Europa tem incentivado algumas outras ações gerais, buscando a melhoria da tratativa do resíduo associada à emissão de carbono. Bem, alguém mais com alguma colocação? A gente ainda tem 4 minutos para encerrar a nossa sessão. Então, posso eu encerrar com a pergunta clássica? A segunda curiosidade, se vocês fossem indicar para a gente, qual é a característica mais inovadora das propostas que vocês colocaram aqui para a gente? Qual seria essa característica que a gente possa replicá-la, inclusive, em outras ações dos municípios? A parte mais inovadora, isto é uma opinião pessoal, não é? E eu penso que poderão haver outras opiniões, mas eu acho que termos uma plataforma onde podemos lançar à discussão e ao trabalho sobre temáticas que interessam a todos, que interessam à sociedade, que interessam ao país, que interessam ao mundo, isto vai através... Temos as escalas, não é? Estamos a falar da igualdade de género, da violência doméstica, esta questão que vocês abordaram também da alimentação, da importância destes fatores, todas estas temáticas podem ser abordadas, concertadas, e sabemos que temos um grupo que já nos conhece, que participa, que dá os seus contributos, e termos este grupo formado facilita muito. Nós temos um exemplo, no caso, na altura da pandemia, naquela altura em que todo mundo estava numa grande aflição com tudo, nós conseguimos, porque tínhamos este grupo da rede social, mobilizar os agentes, mobilizar as entidades, mobilizar os dirigentes das entidades para agirmos em colaboração, em cooperação e da forma mais eficiente possível. Portanto, eu acho que a parte mais inovadora é podermos trabalhar em conjunto e termos já uma base para podermos, a partir daí, agarrar nos desafios o melhor possível. Peço desculpa, 30 segundos. Eu penso que o que a Paula acabou de dizer é muito importante, nomeadamente numa situação de pandemia em que as instituições não pararam, o mundo parou, mas as instituições não pararam, nomeadamente no nosso conhecimento aqui do Conselho, eram as instituições que faziam, algumas instituições que faziam, levavam os alimentos, pessoas que estavam em confinamento, que não podiam sair, levavam os alimentos e outras, desde medicação, alimentos, e acho que foi muito, muito importante o trabalho das instituições, dos nossos parceiros do Quase. Acho que neste momento foi mesmo muito, muito importante. E hoje mesmo, a Paula ainda há pouco acabou por falar só um bocadinho, ao nível do apoio alimentar aos municípios, quando há essa necessidade, os municípios contactam-nos através aqui do nosso serviço e nós encaminhamos os municípios para as instituições para o apoio alimentar, que é importante, que é essa conexão que nós fazemos com as entidades que dão esse apoio. E também no sentido de não haver duplicação de apoios, porque por vezes acontecia que o município ia à instituição X, à instituição B e acabava por ter vários apoios. E assim acaba-se um bocado por racionalizar os apoios para dar para todos, e não só para alguns. É isso mesmo. Rose, quer colocar a sua observação específica, Santarém, para a gente encerrar?
Sim, é extremamente importante essa integração com a comunidade. Nós avançamos muito quando nós tivemos a construção do diagnóstico participativo, de chamá-los para discutir as possíveis soluções, de fazerem partícipes do processo. Aqui a gente tem as comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, nós fazemos rodas de conversa na comunidade. Nós acabamos de fazer recentemente uma roda de conversa com os adolescentes de uma comunidade quilombola, de uma comunidade tradicional, para ouvi-los também, para também torná-los partícipes do processo. Não se discute, por exemplo, o direito de criança e adolescente sem que a criança e adolescente possa fazer parte dessas discussões. Então, assim, é extremamente importante convocar a população para que ela seja parte também, não só do problema, mas parte também da construção da solução. Isso respeita as suas particularidades, envolve eles de uma maneira muito integrada e participativa, e isso permite encontrar soluções sustentáveis para as problemáticas dentro dos municípios. Maravilha. Bem, agradecemos então a presença de todos para mais uma sessão super frutífera com muitas práticas positivas que a gente pode reproduzir, levar aos nossos municípios. E a gente se vê em breve, então. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada, gostamos muito. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Bom dia. Tchau, obrigada.